que a gente espera, né, com os nossos projetos, né, o que a gente tem esperado, por exemplo, a gente tem responsabilidades a partir de 2022, que acho que é um ano que vão ocorrer muitas mudanças sociais, políticas, enfim, né, devido aos 2 últimos anos que a gente vem vivendo no mundo, então, relativos a um código que a gente tem dentro do grupo, né, de atender a população nos próximos projetos, de tirar a cidadania do dicionário Aurélio, né, ou de qualquer outro dicionário aí, a cidadania ser efetiva, né, e não ficar só nos nossos textos e discursos. Uma preocupação muito grande com os valores e princípios da sustentabilidade, efetivamente, né, se questionar por que eu compro, como que eu compro, se eu compro, o que eu consumo, por que eu desperdiço tanta coisa, tanto alimento. Isso no caráter individual ele vai impactar muito no coletivo, né? Promover o que a gente aprendeu lendo, né, junto, né, que a gente precisa de mais respeito entre nós, né, sobre isso, né? Reforçando também que a gente tem pensado muito sobre o papel da política, né? E aí eu não digo política partidária, mas uma política mais no sentido grego da palavra, da polis, né, da gente estar com responsabilidade onde a gente vive, que é na nossa cidade, no nosso bairro, né? Não adianta eu querer resolver, isso é utópico, né, os problemas que estão acontecendo em outros países, se eu não consigo resolver o que está acontecendo no meu bairro, né, na minha rua, na minha cidade, né? Então, acho que a gente aquele pensar local, agir local e depois pensar no global, que eu acho que não é impossível, mas a gente tem que ter os pés no chão para a gente, já que a gente está morando em Juiz de Fora, a gente gosta de Juiz de Fora, então a gente tem que trabalhar primeiro, eu acho que para o empreendedorismo em vários níveis aqui na cidade de Juiz de Fora, e eu acho que isso vai impactar as outras regiões próximas da gente, com projetos de participação e mobilização social, né? Isso incorre em quê? Lideranças, né? Estão colocados na mesa e a gente precisa tentar ordenar. O primeiro deles, que é importante começar, o que é economia solidária, né? Economia solidária é um sistema econômico alternativo ao sistema capitalista, certo? Ainda que conviva dentro do capitalismo, aonde não existe nem, digamos, patrão, num termo bem característico, e nem o lucro. Você vai falar assim, mas como assim, Hamilton? Uma sociedade que não tem lucro, não é possível isso. Ela é possível, já existiu. Em outros momentos, outras sociedades, antes do capitalismo, a sociedade se organizava de uma outra forma, e não era o lucro a base dessa sociedade. Hoje, a base da sociedade capitalista é o lucro. O que é o lucro? O lucro é você tirar da pessoa que está produzindo uma parte que é dela e cobrar algo além daquilo que vale aquele produto para uma pessoa que vai comprar. Então, eu tiro de duas fontes de energia, vamos dizer assim, de duas fontes produtivas, um dinheiro que, por mérito, não te pertence. Isso é o lucro. Tá? Tem muita gente que acha que o lucro é a coisa mais fantástica do mundo, a grande invenção da humanidade, mas é a pior. É ela que está produzindo desmatamento, é o lucro que está produzindo a pandemia, é o lucro que está produzindo a pobreza, é o lucro que está produzindo as desigualdades e as guerras. Porque é justamente com esse objetivo de acumular riqueza em poucas mãos que eu produzo tudo isso. Então, é uma lógica irracional do ser humano que fica o tempo todo camuflado por uma cultura de, como é que eu posso dizer, de um falso bem-estar, né? Se eu tenho lucro, eu sou bem-sucedido. Se eu tenho lucro, eu arrumo um namorado ou uma namorada. Se eu tenho lucro, eu, sei lá, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho minha família, eu tenho amigos e tal. Isso é uma grande mentira. E nós vimos isso, por exemplo, durante a pandemia, né? Onde tudo isso foi por água abaixo. Todos esses valores foram questionados, né? Então,
a economia solidária não tem o lucro, não visa lucro nas suas atividades. Não, mas então o que é? É um voluntariado? Não, a economia solidária é uma economia que tende a satisfazer as necessidades das pessoas que atuam nessa economia em relações de troca justas, a preços justos. Preço justo não quer dizer barato, viu, gente? Às vezes é o contrário. Tá? Eu sempre dou o exemplo da Suíça. O salário mínimo na Suíça são 13 mil reais. Mas ninguém passa fome lá. Com 13, todo mundo paga, recebe os 13 mil reais e gasta os 13 mil reais. Né? Claro que tem um problema, né? Da onde que eles tiram todo esse bem-estar, né? Da onde eles extraem todo esse bem-estar, né? Mas não necessariamente solidariedade quer dizer voluntariado, e solidariedade quer dizer exploração, superexploração. É justamente o contrário. A solidariedade é para que tenha bem-estar, dignidade, cidadania, né? Esse é o fundamental. Eu acho que a educação ela é uma grande forma de antecipar e de uma maneira criativa a gente conseguir gerar mudanças consistentes de médio e longo prazo, né? A gente está agora vivenciando uma encruzilhada, né, como humanidade, como civilização. Eu sempre costumo dizer que os próximos 10, 15 anos vão decidir os nossos próximos 100, porque a gente chega no momento agora que a decisão ela é global. Então, se a gente não de fato agir, a gente entra no que eles falam de ponto de não retorno, né? Então, eu acho que a educação ela é a coisa mais importante. Ela vai atuar tanto a nível local, com ações pontuais e acessíveis, como reciclagem, compostagem, consumo consciente, ações assim, e quanto ações de médio e longo prazo, que essas crianças vão ser políticos depois, vão ser donos de empresa, vão ser, né? E aí as decisões delas vão estar amparadas por aquela educação que eles receberam. Então, eu acho que vocês já estão vendo a tela, certo? Sim, estamos. Sim. Então, bom, quando a pessoa acessa tanto Regeneração Global quanto o wiki-solution.org, são os dois possíveis caminhos. Ao entrar, ela vai ver aqui que o portal já está em 14 línguas, né? Então são 14 idiomas aqui. Logo de cara, você já vai ver aqui o convite para inserir as soluções, né? Então você pode clicar aqui e inserir. Não é preciso login e senha. Você simplesmente coloca as informações, isso vai para um comitê avaliador. A gente avalia, checa as informações e publica no portal. Apresentação de todo mundo que faz parte, aí você vai poder confirmar essa questão da multidisciplinaridade nossa, né? As formações do pessoal. Aqui é como fazer parte, né? A gente sempre está aberto para voluntários, né? Para pessoas que queiram se aproximar para trabalhar. Fato a biblioteca, né? Então aqui você tem uma busca de soluções. Então, por exemplo, se você colocar aqui qualquer termo, por exemplo, solar, né? Aí você vai encontrar todas as soluções que possuem a palavra-chave solar. Tem uma parte de eventos. E aqui então começa a biblioteca de fato, né? Então você tem, por exemplo, energia. O que você quer em energia? Você quer Atualmente estou coordenando um núcleo que a gente desenvolve atividades com o núcleo de engenharia pública e resiliência urbana. É um projeto que é de extensão universitária e a partir de várias ações que já vemos desenvolvendo, a gente caminha também para cursos de especialização. Também transporte e geotecnia, e eu coordeno um curso, né, de especialização lato sensu gestão pública em proteção e defesa civil. Acho que nesse momento, né, de apresentação, eu acho que é importante a gente abrir o nosso coração, né, até para que o internauta se sinta não só acolhido, mas veja esse vídeo, né, com uma leveza, né? E a pergunta é, né, por que redução do risco de desastre? Por que tratar da questão da resiliência? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa própria origem, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Falar que não, né, não vai acontecer, né, ou não se preparar para isso é um risco muito grande para toda a comunidade e que precisa que a infraestrutura esteja funcionando, que ela precisa retomar as suas atividades e toda essa dinâmica ela também ela tem em volta
a importância de buscar aí uma redução de perdas, de vidas e dos danos. Então, tudo isso, a busca das cidades resilientes também visualizar que isso é importante para elas se recuperar até melhor. Também busca isso, né, após um desastre. Então, buscar medidas de prevenção é importante, e recuperar de forma eficiente, pensando que esses eventos climáticos extremos estão cada vez mais presentes e a gente está, né, vivenciando isso. Eu gosto muito de desconstruir, né? Porque o lugar de fala ele tem, claro, a sua importância, só que a pessoa com deficiência ela está extremamente atrasada em relação ao seu lugar de fala. A gente ficou parado vendo tudo acontecer. E olha que eu passei por tudo que você possa imaginar em relação, por exemplo, à falta de acessibilidade física. Passei por tudo. Mas eu ia no Rock in Rio, eu ia no Hollywood Rock, eu ia para a praia, eu nadava, eu ia para clube, eu saía para night, eu dirigia, tudo sem usar a palavra acessibilidade, porque era uma questão de sobrevivência. Eu fazia do jeito que dava, então eu comecei a adquirir até algumas estratégias, né? Tá com vontade de tomar uma bebida, cerveja não dá, porque não pode não encontrar um banheiro adaptado ou um banheiro acessível. Então, muitas coisas a gente ia se adaptando, mas a gente ficou muito tempo. E aí, dando uma geral em todo o período, né, que vivemos, sem ser chato, porque não guardo datas e acho que as pessoas também ouvem, mas não guardam, nós viemos de um momento de total exclusão da pessoa com deficiência. Exclusão mesmo. E pode colocar bem lá para trás, onde era melhor excluir do que morrer, porque para sobreviver você não poderia levar ou carregar uma pessoa com deficiência. Podemos falar até sobre as forças da natureza, né? Terremotos, maremotos, vulcões. Todo mundo tinha que se virar para sobreviver, e ter uma pessoa com deficiência era um impedimento, era um impeditivo de você se salvar. Então, puxando o período de exclusão e mais para cá, tinha que parar isso, porque você era permitido matar, mas é meu filho, é meu marido, é meu amigo, é meu irmão, não, né? E aí você muda o nome para segregação. Então, assim, não, gente, não exclui. Vamos segregar de alguma forma, colocar em ambiente, né, que ele possa estar junto, e der o nome de integração. Vamos integrar a pessoa com deficiência na nossa sociedade, na escola, como um todo, né? Só que a gente chegava nos lugares sem nenhuma acessibilidade da mesma forma. Bom, ainda mais sobre esse tema, né, das cidades educadoras, que eu vejo como central hoje em dia para pensarmos toda e qualquer mudança efetiva, estrutural, de forma consistente, né, e que ganhe processualidade e continuidade, sobretudo quando a gente pensa como na dimensão das políticas públicas, né, que precisam cada vez mais superar essa mazela histórica que temos no nosso país, que é da descontinuidade das políticas, que é da forma como a gente vive pílulas democráticas da nossa história, né, que são pequenos intervalos de tempo, né, e que sempre são sobrepassados por situações aonde isso que a Vanessa colocou como central, e na bela introdução que o José Abramo faz, né, colocando todo o contexto dessa questão das cidades educadoras, que né, fundamentalmente, como gerar uma cultura participativa, como gerar espaços de decisão coletiva, como que as pessoas se engajam, né, na construção da sua cidade. Parece novo, parece absolutamente, digamos assim, inovadora a ideia das cidades educadoras, mas se a gente olhar até mesmo para a história, né, de forma ampla, a gente vai perceber o quanto a conexão entre educação e cidade, elas estão intrinsecamente conectadas, né? Afinal de contas,
a própria dimensão da polis grega, né, e da dimensão do entendimento de política, né, como decisão, né, tomada de decisão sobre a cidade, está conectado com o nascimento também da pedagogia enquanto ciência na própria Grécia Antiga, né? Ou seja, essa relação educação e cidade, ela é de forma sistematizada, organizada e intencionalizada, ela tem origens históricas de mais de 2.500 anos. Então, quando a gente retoma esse debate, está, digamos assim, voltando a uma discussão sobre educação que transcende a ideia de uma instituição total como a escola ou como espaços especiais onde a educação aconteça, e começa a compreender esse fenômeno educativo como algo difuso na nossa sociedade de forma geral, né? E o espaço da cidade, como bem lembrou José Abramo, é cada vez mais uma das grandes tendências de futuro, né? Ou seja, se já passamos de 2007 para cá, né, a população mundial vivendo mais de 50% na cidade, a tendência é que em 2050 nós tenhamos mais de 70% da população mundial em cidades. Isso é uma estatística da própria ONU, né? O que isso representa? Quando a Vanessa coloca essa questão do futuro, exatamente a gente entra aí numa seara que é da forma como a gente pode retomar uma ideia de futuro que não... Então, eu gostaria aqui também de fazer minha contribuição. Memórias vem após esse período aí de recessão, né? E agora pós-pandemia, retomando as atividades, e traz uma ação interessante para esse momento, que é um concurso cultural que nós fizemos, aí, como sempre, valorizando os produtores criativos locais, valorizando a história da nossa cidade, e busca uma mobilização junto aos produtores criativos locais, dentro de uma temática, Juiz de Fora, no imaginário de todos, aberto a todos os públicos criativos que possam se interessar em produzir algo sobre essa temática. Trazemos aí como desafio para essa mobilização justamente a busca por apoios que necessários para a realização desse evento, né, dessa iniciativa. Buscamos atingir esse público-alvo, que essa informação chegue a todos que possam se interessar por esse concurso, participar, ser premiado, quem sabe, né, com a ideia. Essa é a marca também de um processo de construção de qualquer arranjo produtivo local, criativo local, que possa ser transformador, emancipador, e efetivamente ter vida em longo prazo. Eu acho que esse é o desafio, que seja um programa de longo prazo, de interesse público, que reúna toda a sociedade, seja governo, empresa privada, universidades, educação e obviamente, a sociedade. Se esses 4 atores não se envolverem efetivamente, se torna muito mais difícil a construção desse desafio. E o que a gente está vendo aqui é exatamente a incrível mobilização desses 4 setores, tanto os gestores municipais do lado da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, quanto os gestores de instituições de educação, ensino, universidades, quanto a sociedade civil e as empresas, todos abraçaram a proposta. Eu acho que esse é um primeiro grande passo, sabe? Que é gerar um ambiente de confiança, de interação, de articulação, para poder dar o primeiro passo. O primeiro passo que nós propomos e foi aceito, está sendo construído junto com todos os setores da economia criativa da cidade, é esse ambiente que é o fórum, né? Criar um ambiente de reflexão sobre o que vem a ser isso, economia criativa, né? Eu penso que também seja importante falar sobre a Rebrace, a Rede Brasileira de Cidades Educadoras, da qual, neste momento, Curitiba é a cidade gestora. Então, nós temos no Brasil 25 cidades que fazem parte desta Rede Brasileira de Cidades Educadoras, e que, no momento, a cidade de Curitiba foi eleita, por unanimidade, para ser a cidade gestora destas 25 cidades. Esta rede, a Rebrace, ela se vincula ao Escritório da América Latina, que fica em Rosário, e se vincula à Associação Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. E aí nós comungamos com as 500 cidades ao redor do mundo, que também, assim como nós, e assim como estas 25 cidades,
fizeram a opção de ter a educação como eixo de gestão em todas as secretarias. É o pilar da prefeitura, é o pilar da gestão. O compromisso está com a Carta de Cidades Educadoras, com os seus 3 eixos e os 20 princípios. Então, nós devemos seguir sempre a Carta de Cidades Educadoras, ser uma cidade educadora, ter o título da cidade educadora, este selo que é designado pela Rebrace e pela AIC, pode ser um motivo de grande orgulho para nós gestores, mas é também um grande compromisso com todos os gestores e com todos os munícipes, porque é realmente selar essa perspectiva de que o nosso governo ele tem o compromisso de fazer valer a Carta de Cidades Educadoras como propósito da nossa gestão. Para que esta Carta de Cidades Educadoras ela seja efetivamente o propósito da nossa gestão e que a cidade realmente tenha isto como princípio e esteja neste grupo, é necessário que seja aprovado um projeto de lei. Então, todas as cidades que fazem parte deste movimento de cidades educadoras precisam aprovar o seu projeto de lei na Câmara de Vereadores, porque isso precisa ser consensado como algo de que realmente, para além de uma gestão, né? Bom, obrigado, pessoal, pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo um tema, falando um pouco, né? Conversando sobre turismo, que é realmente, além de uma área de formação, uma grande paixão, porque a gente acaba vivenciando isso no nosso dia a dia, pensando, falando sobre aquilo que a gente gosta quase que diariamente, né? Acho super importante a gente falar sobre o turismo numa perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento local, porque o turismo também é uma alternativa para isso, né? Se a gente... O José Roberto falou um pouco sobre as políticas públicas, né, associadas ao turismo, tudo isso é muito recente também, né? Nós estamos em 2022 e, por exemplo, quando a gente pensa na criação do Ministério do Turismo no Brasil, ela se dá em janeiro de 2003. O aplicativo JF Patrimônio, que é, na verdade, um guia virtual do patrimônio cultural de Juiz de Fora, ela surgiu durante o curso de mestrado em comunicação que eu tive a oportunidade de concluir no ano passado, sob a orientação da professora Cristina Mussi, e que trabalhou justamente a utilização das mídias digitais como uma forma de divulgar e de incentivar o que a gente chamou de turismo cultural sustentável, né? Bem dentro do que vem sendo discutido até o momento aqui. Então, a partir desse estudo, eu gostaria antes de frisar que a minha formação não é na área de turismo, né? Minha formação é na área de artes, mas eu me enveredei um pouco pelo assunto, pela necessidade do estudo, né? E acabou que, durante o processo do curso de mestrado, houve a oportunidade da gente apresentar esse projeto da criação de um aplicativo que pudesse apresentar todo o guia, todo o patrimônio cultural, tanto os bens materiais quanto os bens imateriais, né? E a gente resolveu apresentar esse projeto ao Programa Cultural Murilo Mendes e, felizmente, conseguimos o incentivo e pudemos agora, ainda nesse mês, né, lançarmos oficialmente esse aplicativo. Então, voltando para o aplicativo, nós temos aqui, na página inicial, a seção Patrimônio Material. Essa seção, ela apresenta a lista de todos os bens tombados pelo município, né? Que são, na verdade, 188 bens imóveis, são 14 bens móveis e integrados, são 32 monumentos em praças públicas e 9 bens imateriais.
No caso, os bens imateriais fazem parte da outra seção. No caso do patrimônio material, a gente tem aqui listados todos esses bens, né? É importante frisar que eles vão aparecer sempre o mais próximo, né? Porque o aplicativo usa a geolocalização, né? Todos os bens inseridos aqui são georreferenciados, então sempre o patrimônio que estiver mais próximo de onde eu estou vai aparecer no início para mim. Então, quando eu clico em qualquer um desses bens, como por exemplo no museu, no caso do museu, eu tenho aqui informação relativa ao bem, novamente o botão de acessibilidade, a possibilidade de... Quando você conversa sobre aumentar o espaço de participação e de capacitação do cidadão na administração pública, de uma maneira geral, no administrar da coisa pública, né? Você, na verdade, está incentivando essa pessoa a fiscalizar mais e a estar mais ativo, né, na coisa pública de uma maneira geral. Quando você assume um cargo público, quando você é eleito, né, no momento que nós estamos vivendo, onde as eleições fazem parte aí do nosso diálogo do dia a dia, quando a gente assume a coisa pública, muito rapidamente existe esse descolamento de como se o patrimônio público fosse de ninguém, como se o dinheiro público fosse de ninguém, quando, na verdade, é o contrário, né? Ele é de todos nós, mas aquela pessoa que é eleita, ela entra numa redoma tão rapidamente de bajulações, de favorecimentos, de repente já está o mundo todo estendendo um tapete para essa pessoa, que rapidamente ela começa a se descolar de onde ela veio. Quando a gente fala dessa participação ativa do cidadão, ela se faz importante, né, para que o poder não suba a cabeça, logicamente, porque somos todos nós humanos, somos falhos por excelência, né, então não estou passando pano para ninguém, mas eu reconheço, né, que também tem essa questão da vaidade, né? Você sai do nada e, de repente, tem um mundo de gente te acompanhando, te seguindo, você dá entrevista, você fala isso, fala aquilo. Então, essa questão humana também mexe com a cabeça das pessoas, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro, é o poder, né? Você pode ser rico e não ter poder sobre as pessoas, né? Você pode ter o seu dinheiro, adquirir o seu dinheiro com o seu trabalho, ou ganhar uma herança maravilhosa de alguém, ou ganhar até na loteria, mas isso não faz você ter poder sobre as outras pessoas. O agente público, não, ele tem poder sobre as outras pessoas. Por isso que nós enfrentamos, por exemplo, não é uma crítica à corporação, longe disso, mas nós enfrentamos abuso de autoridade. Por quê? Nós temos, às vezes, pessoas da força policial que nem têm tanto dinheiro assim, mas que tem poder sobre as pessoas, participando das decisões de ordem pública, aí você torna o cidadão mais ativo. E não são reflexões minhas, mas de muitas pessoas com as quais eu tenho conversado e compartilhado ideias e propostas e ações referentes à consciência e comportamento pró-ambiental, que eu gosto de pensar que é um comportamento pró-vida, né? A gente precisa ter consciência que todos nós fazemos parte da mesma teia da vida e que tudo que acontece com qualquer outra espécie, com qualquer dos elementos que nos sustentam a vida, né, a nossa própria vida, nos diz respeito, intimamente, né, diretamente. Essa semana eu escutei no rádio uma pesquisa com jovens e fiquei muito assim, impactada, porque a pessoa que estava fazendo a pesquisa ainda não estava concluída, mas ela comentava que os jovens estão se sentindo impotentes, né? Como se toda essa história, né, da questão ambiental não
não dissesse respeito, eles não pudessem fazer nada a respeito, né? Isso é uma coisa muito grave, porque quando a gente se retira, né, de qualquer questão, a gente abre mão de atuar, né, em qualquer questão, ela se agrava, já que nós somos atores, então somos atores principais dessa cena, né? O homem, a mulher, os seres humanos são atores principais de tudo que está acontecendo nesse momento. Eu vou voltar um pouquinho na COP27, não vou falar muito dela, mas só lembrar, né, que ela são quase 30 anos, né, de reuniões entre as partes, isto é, entre os elementos que formam as nações, né, os políticos, governamentais, as empresas, né, e a comunidade civil, né, a sociedade civil, que estão representados nessas COPs. Elas nasceram daquela grande conferência que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né, a Conferência das Nações Unidas, em 1992, a Rio 92. E a primeira COP foi realizada em Berlim em 95. Então, vejam, são quase 30 anos, né, de reuniões anuais, né, e a gente avançou alguma coisa, mas muito insuficiente para mudar.